do dia 28 de janeiro de 2026, do Comitê Disciplinar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a 56ª edição. Agradeço a todas e todos aqui presentes. Então, o único processo de preferência é o terceiro da pauta, processo 96/2026, São Paulo versus Ibrachina, rodada 8, ou seja, semifinal da Copinha. O jogo foi realizado no dia 22 de janeiro de 2026. Os denunciados são Gabriel de Oliveira da Silva, do Ibrachina, no artigo 250, para o primeiro inciso 1, CBJD, e Gabriel de Souza Santos da Cunha, do Bem Ibrachina, no artigo 254A, para o primeiro inciso 1 do CBJD. Relator é doutor Wesley. Doutora Beatriz, quer produzir provas? Não. Perfeito. Doutor Anselmo? Eu tenho provas, na denúncia tem provas de vídeo apenas. Perfeito. Então, doutor Wesley tem a palavra para relatório. Obrigado, senhor presidente. Aqui um cumprimento e estendo também os cumprimentos ao meu nobre colega auditor, doutor Bruno Barbalho. Cumprimento também o doutor Anselmo pela Procuradoria, doutor Bernardo pelo Sindibol, doutora Beatriz, doutor Pedro Henrique, que aqui estão presentes, e também a doutora Paula e o doutor João, que nos auxiliam sempre para o bom andamento aqui dos nossos processos. Processo número 96 de 2026, jogo entre São Paulo e Ibrachina, pela rodada 8, realizado no dia 22 de janeiro de 2026. A doutora Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do atleta Gabriel Oliveira Silva, da agremiação Ibrachina, em curso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, pois, segundo o relato da súmula, o atleta impediu uma oportunidade clara de gol, segurando seu adversário de número 7, o senhor Perivando Santos. Em seguida, também apresenta denúncia em desfavor do senhor Gabriel de Souza Santos da Cunha, também atleta da agremiação Ibrachina, em curso no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1, pois, segundo o relato do árbitro da partida, o atleta atingiu com o cotovelo a cabeça do seu adversário de número 7, com uso de força excessiva na disputa da bola. O jogador atingido não necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. Não há apontamento aqui de nenhuma reincidência. Seu relatório, senhor presidente. E a prova de vídeo juntada pela Procuradoria, como manifestado pelo doutor Anselmo. Perfeito. Então, eu peço para que vossas excelências vejam a prova de vídeo, se já não viram. Doutor Anselmo, tem a palavra. Vai aguardar a prova, presidente, ou já Acho que manifesta? pode Ok. tocar. Bom, são dois casos simples aqui. Eu vou nominar aqui o primeiro Gabriel como Gabriel de Oliveira. Ele toma o vermelho direto ali, ele impede uma oportunidade clara de gol. Assim, a Procuradoria entende como ato desleal. O inciso, ele existe para quê? Para defender que se privilegia o gol, né? Então, ele ali, quando interrompe, há uma deslealdade para com a atividade esportiva. Assim, é mantida aqui a denunciação no artigo 250. Em relação ao segundo denunciado, Gabriel Souza, conforme se verifica em vídeo, ele objetiva ali a cotovelada no rosto, a cotovelada acerta, embora não tenha tido uma gravidade maior, é um ato de agressão física. Tal prática também deve ser evitada, né, ou combatida. Assim, a Procuradoria reitera todos os termos e requer a condenação conforme denunciado. É o que pleiteia. Obrigado, doutor Anselmo. Doutora Beatriz, tem a palavra. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar cumprimentando todos aqui presentes, os nobres auditores, secretaria, procuradoria e os defensores. Iniciando com o Gabriel de Oliveira, a defesa ressalta também o contexto do jogo. Tratava-se de uma semifinal da Copinha, Copinha sendo o campeonato mais importante para a Ibrachina, que é uma competição que não disputa campeonatos profissionais, apenas amadores, por ser um time focado na base. Nesse sentido, há grande importância no jogo, principalmente numa partida de semifinal, onde é a primeira vez o Ibrachina consegue chegar a esse marco. Portanto, entende-se a forma que o atleta provavelmente agiu, obviamente de maneira errada, não certa,
mas a defesa entende que ele já foi punido ao ser expulso no começo do segundo tempo da partida, impedindo qualquer chance que o Ibrachina teria de virar o jogo que estava perdendo e prejudicando já a equipe. Por isso pede-se absolvição, mas caso não seja o entendimento, seja aplicada a pena mínima convertida em advertência, considerando também que o atleta é primário. Já em relação ao Gabriel de Souza, a defesa entende que no momento o atleta, eles estão disputando uma lateral, disputa de bola para ver quem que vai ganhar a lateral. E o atleta, sim, vem com o braço um pouco mais alto. Não entendo que há uma cotovelada nesse sentido, mas ele está com o braço alto e o braço acaba atingindo o rosto do atleta. Nesse sentido, não vejo dolo de agressão, mas sim acaba pelo movimento do braço ali acertando o atleta. Por isso pede-se a desclassificação para o 250, mas caso não seja o entendimento que seja aplicada a pena mínima também, considerando que o atleta é primário. É isso a defesa. Obrigada. Obrigado, doutora Beatriz. Doutor Wesley tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo a Procuradoria pela manifestação, também a doutora Beatriz pela defesa apresentada. Eu vou dividir também os votos da mesma forma que o doutor Anselmo fez. Em relação ao senhor Gabriel Oliveira, que impediu uma oportunidade clara e manifesta de gol, eu entendo que está bem configurada aqui a conduta dele, e meu voto é pela condenação do atleta a uma partida de suspensão. No entanto, eu deixo de converter em advertência por se tratar de atleta profissional. Em relação ao senhor Gabriel Souza, aproveitando aqui a recente liberação dos julgados do STJD de 2024-2025, foi sedimentado o entendimento que, quando não há o dolo de lesionar, a conduta deve ser desclassificada por 250. E pelo vídeo que eu vi ali, estava na disputa de bola, eu não vi dolo de lesão, eu vi uma proteção talvez até um pouco exagerada. Por esse motivo, eu voto pela desclassificação da conduta por artigo 250, na esteira da jurisprudência do STJD, e condeno o atleta a uma partida de suspensão, a qual também deixo de converter em advertência em virtude do contrato profissional do atleta. Como voto, senhor presidente? Obrigado, doutor Wesley. Doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Aqui, sendo a primeira oportunidade de manifestar nos autos, gostaria de cumprimentá-lo também o doutor Wesley, nobre colega, a Procuradoria, representada pelo doutor Anselmo, a Defesa, representada aqui pela Beatriz, e a Secretaria, representada pelo João e pela Paula, que sempre nos ajudam e nos auxiliam. Eu voto com o relator, senhor presidente. Perfeito. Obrigado, doutor Bruno. Também voto com o relator, Wesley. Só repete para mim que eu concordei, mas eu já esqueci. Eu ouvi, concordei, já esqueci. Desculpa. No geral, ficou o senhor Gabriel Oliveira condenado a uma partida de suspensão nos termos do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, sem conversão à advertência em virtude do contrato profissional. E o senhor Gabriel Souza fica desclassificado a conduta por artigo 250, também condenado a uma partida, sem conversão por também se tratar de atleta profissional. Então, ambos os atletas, no 250, uma partida de suspensão sem conversão à advertência. Então, Perfeito. julgamento encerrado. Aqui, obrigada. Desejo boa sessão para vocês. Tchau, doutora Beatriz. Obrigado, doutora. Viu? Então, agora vamos para a ordem normal da pauta. Processo 94, 2026, São Paulo contra Botafogo. Rodada 7, ou seja, quartas de final. Partida realizada no dia 19 de janeiro de 2026. O denunciado é o Matheus Ferreira Gomes, atleta do São Paulo, no artigo 258 caput do CBJD. Relator é o doutor Bruno Barbalho. O doutor pretende produzir provas? Bom dia, presidente, sem provas nesses autos. Obrigado, doutor Pedro. Doutor Anselmo, pretende produzir provas? Presidente, não tenho provas a produzir, eu ia pedir apenas um aditamento na denúncia de Por artigo. favor, fica à vontade. Como houve a atitude foi considerada que provocação ao público, a Procuradoria requer aditamento do 258 caput para o 258A. É o que pleiteia. Perfeito. Ok, doutor Pedro? Presidente, eu não vou pedir um adiamento nesse julgamento da copinha por causa por isso que eu estou lhe do perguntando com problema muita honestidade.
tudo Inclusive, bem. não Eu sei acho se eu que estava se aqui, fosse, parece que é o último da copinha, por isso que eu estou perguntando com muita é, honestidade. fosse um caso do profissional, alguma coisa mais complexa, eu pediria o adiamento, mas acho que não há necessidade. Então tá bom. Então, obrigado. Doutor Bruno tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui, processo disciplinar 94 de 2026, em que a Procuradoria oferece denúncia em face do atleta Matheus Ferreira Gomes, com incurso no artigo 258-A do CBJD, tendo em vista que consta da súmula da partida, que o atleta teria sido advertido por ação temerária em primeiro momento e posteriormente recebeu o segundo cartão amarelo por comemorar o gol em direção ao banco da equipe adversária, mandando beijos de maneira provocativa. Não consta aqui nos autos nenhuma reincidência e também não é juntada de prova. É o relatório, senhor presidente. Bruno. Desculpa. Obrigado, doutor Bruno. Doutor Anselmo. Rapidamente, presidente, apenas observando aí o princípio da veracidade sumular, houve o requerimento aí por 258A, porque a atitude dele foi provocativa em relação ao público, assim apenas reitero os termos da denúncia conforme capitulado. Obrigado, doutor Anselmo. Doutor Pedro. Senhor presidente, eminente relator, demais das três comissões final, os quais cumprimento na pessoa do presidente, ilustre membro da Procuradoria, colegas advogados que estejam aqui presentes. Presidente, inicialmente gostaria de dizer a minha satisfação de estar mais uma vez sustentando aqui diante esse comitê dessa copinha, uma competição que inicia nossos trabalhos no ano, que possui também um grande papel de formação de atletas, e é importante que isso seja sempre pontuado e entendido, e justamente um caso desse que, obviamente, visa ali uma punição, uma disciplina. Em relação ao aditamento, presidente, eu gostaria só de fazer alguns breves comentários de que há uma diferença óbvia entre provocar o público e provocar o banco de reservas, né? Os integrantes do banco de reservas não são público, eles são integrantes da partida, eles fazem parte do jogo, tanto opção que eles podem ser punidos. Inclusive, se o Matheus Ferreira acabava de ter sido substituído naquele momento do gol, ele, em ato contínuo, ele é expulso, tanto que não houve ali prejuízo para o São Paulo dentro do campo de jogo, o São Paulo não ficou com um jogador a menos nesse sentido. Então, ele também era, naquele momento, era um integrante do banco de reservas. Então, nesse sentido, não há ali um prejuízo, essa provocação pública. O que o artigo 258A busca, de certa forma, punir é a provocação ao público no sentido de evitar uma violência no estádio. Ou seja, quando um atleta corre em direção ao público, faz algum gesto, utiliza de uma máscara, ele faz qualquer tipo de violação que possa atrair a arquibancada para dentro do campo de jogo, é esse o que está sendo buscado a ser punido. Não é o caso. Inclusive, é importante que seja dado aqui um contexto a essa comissão disciplinar. O Matheus Ferreira é um atleta formado aqui no Rio de Janeiro. Ele foi formado pelo Vasco da Gama SAF. Ele, desde o início da sua trajetória, ele jogou campeonatos de base no Rio de Janeiro. E essa rivalidade com o banco de reservas, em especial com o preparador físico adversário, ela não é do jogo em si da Copinha. Há um problema pessoal entre esse preparador físico e esse atleta. E esse preparador físico também provocou esse atleta durante o jogo. Então, óbvio, o árbitro não relatou, não houve a expulsão, mas o que aconteceu ali foi uma resposta dentro daquele contexto. Então, o pedido aqui é pela desclassificação para o artigo 258, que seja a manutenção do que foi subscrito pelo subscritor da denúncia, considerando que não há uma provocação pública, há uma provocação ao integrante da partida, que é o preparador físico do Botafogo. Em relação à pena, é importante que se registre que o atleta foi expulso nas quartas de final, ele perdeu a semifinal da competição, ou seja, ele perdeu um jogo muito importante, um jogo em que o São Paulo acabou vencendo e foi para a final da competição e depois perdeu, mas o fato é que o atleta perdeu na sua formação, dentro do seu histórico de esportivo, um jogo muito importante. Então, ele está mais do que punido por essa atitude, ele vai refletir sobre o que ocorreu,
Então, essa defesa entende, no princípio da intervenção mínima, que não há necessidade aqui de aplicação de uma infração disciplinar. E aqui, como o doutor relator do outro processo fez referência aos julgados do STJD, também faço referência aos julgados do STJD. A Procuradoria do STJD já vem reiteradamente não promovendo denúncias no artigo quando há a aplicação de segundo cartão amarelo. Esse caso foi uma expulsão por segundo cartão amarelo. Isso ocorre em julgamentos do profissional. Eu atuo pelo São Paulo Futebol Clube nos julgamentos profissional, vejo isso diariamente, não há denúncia, sempre quando há uma denúncia em segundo cartão amarelo, há uma absolvição, por entender que há uma diferença entre uma infração de campo de jogo e uma infração disciplinar. Então, o pedido aqui é pela absolvição. Mas caso não seja entendimento, que seja aplicada a pena mínima de uma partida com vencimento de advertência. E aqui, obviamente, respeitando o entendimento dessa comissão, mas fazendo aqui um destaque de que o parágrafo que fala sobre a advertência, ela fala sobre a gravidade da conduta, não fala sobre o caráter profissional ou amador do atleta, senão nós estaríamos ali esvaziando, por óbvio, a essência do artigo que fala sobre a advertência a casos não graves, que é justamente o caso, não houve uma confusão, não houve discussão, o atleta saiu de campo sem contestar a arbitragem, sem causar nenhum tumulto. Então, caso seja determinado Vossa Excelência, na aplicação do artigo 258, ser aplicada a pena mínima convertida em advertência. Esse é o termo da defesa, presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Pedro. Doutor Bruno tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de parabenizar as brilhantes manifestações, tanto da Procuradoria como da outra defesa. Primeiramente, gostaria de ressaltar que não vejo aqui a juntada de nenhuma prova que fosse capaz de afastar a presunção de veracidade que recai sobre a súmula da partida. Contudo, em que pese o respeito e a admiração pela Procuradoria, pelo Dr. Anselmo, eu entendo tipificada sim a conduta do atleta, mas como impulso 258 CAPT do CBJD. Isso porque, conforme trouxe a douta defesa, não entendo que o atleta teria provocado o público, a torcida, durante a partida, e sim um membro da comissão técnica que faz parte da partida. Então, diante deste cenário, eu entendo sim tipificada a conduta ao 258 e voto pela condenação do atleta a uma partida sem a substituição do 258, parágrafo 2º, levando em consideração também o seu caráter, levando em consideração também o seu contrato profissional. É como voto, senhor presidente. Só para ficar claro, doutor Bruno, manteve no 258, que era a denúncia original, uma partida sem conversar de advertência. Perfeito. Perfeito. Obrigado, doutor Bruno. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o doutor Pedro pela defesa, também o doutor Anselmo. Parabenizo também o brilhante voto do relator, a qual eu adiro integralmente. Obrigado, doutor Wesley. Parabéns mesmo ao doutor Pedro, que eu não conheço, ao doutor Anselmo também, que sempre brilhante aqui, e eu voto com o relator. Então, proclamo o resultado por unanimidade. O atleta Matheus Ferreira Gomes, do São Paulo, foi condenado no artigo 258 do CBJD a uma partida de suspeição sem conversar de advertência. Doutor Pedro, muito obrigado. Obrigado, presidente. Boa sessão a todos. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Último processo, então, do dia. Grêmio contra Cruzeiro, rodada 8, ou seja, semifinal da Copinha, jogo dia 21 de janeiro de 2026. O denunciado é o atleta do Grêmio, Natan Borges Leme Carniel, no artigo 250, para a primeira inciso 1 do CBJD. Relator, doutor Bruno, doutor Anselmo, doutor Bernardo. Tem provas a produzir? Tem a prova de vídeo lançada. Perfeito. A denúncia. Doutor Bruno. Por parte da defesa, sem provas, presidente. Perfeito. Então, assistamos ao vídeo enquanto o doutor Bruno faz o relatório. Tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui, processo disciplinar 95/2026. Jogo entre Grêmio e Cruzeiro, pela semifinal da Copa São Paulo Júniors, realizado no dia 21 de janeiro de 2026. Aqui a Procuradoria oferece denúncia em face do atleta Natan Borges Leme Carniel, atleta do Grêmio, como impulso às penas do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. Isso porque consta na súmula da partida que o atleta Natan Borges foi expulso mediante a exibição do cartão vermelho direto por impedir uma chance clara de gol.
Ajuntado de prova de vídeo nos autos, não consta nos autos nenhuma reincidência com relação ao atleta. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Bruno. Doutor Anselmo. Presidente, rapidamente, conforme demonstra nos registros de súmula e vídeo, é inequívoco que o atleta denunciado puxa a camiseta do adversário, assim requer a condenação pela conduta desleal ou hostil, né? Conforme a literalidade do artigo capitulado. Requer apenas a condenação conforme capitulado. Obrigado, doutor Anselmo. Doutor Bernardo. Obrigado, presidente. E aqui, sendo minha primeira participação, cumprimento a todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência, também em nome da celeridade. E sem muitas digressões aqui, sendo bem objetivo, de fato a imagem é clara, não estou aqui para brigar com a imagem, gostaria apenas de pontuar que o placar do jogo, quando o ato aconteceu, o placar do jogo estava 3-2 para o time adversário. Analisando ali a situação e assistindo também o jogo com alguns minutos de antecedência, porque o jogo estava bem interessante, a gente pode observar que o ato do denunciado ele é diferente do que como se fosse, por exemplo, um ato de impedir uma chance clara de gol quando o time dele está vencendo e ele impede que o time empate o jogo e continue na competição. Aqui o que ocorre é o contrário. O ato denunciado, na verdade, ele evitou que o placar se estendesse em favor do time adversário, não exclui a responsabilidade, porque o elemento da deslealdade ainda está presente, mas ajuda a demonstrar que tem uma gravidade muito menor no ato dele. O time dele saiu muito mais prejudicado do que o time adversário, porque o time dele, perdendo o jogo nos últimos minutos da partida, não consegue mais reagir e fazer qualquer coisa após essa expulsão dele. Então, são elementos que ajudam a demonstrar que o ato ele existiu, mas ele possui uma baixíssima gravidade, portanto, não existindo prejuízo ao time adversário, à competição, a defesa entende que a expulsão do atleta ela tem força suficiente de educar e de punir ele, e, portanto, a conversão da punição em advertência já representaria uma medida proporcional. É o que se requer, pedindo a conversão da pena em advertência nos termos do artigo 250. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bernardo. Doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Novamente aqui gostaria de parabenizar as brilhantes manifestações, tanto do doutor Anselmo como do doutor Bernardo. Aqui eu entendo também, assim como a defesa e a acusação, que não teve nenhuma prova que afastou a posição de veracidade que recai sobre o súmula da partida. Entendo também caracterizada a conduta ao artigo 250 do CBJD, parágrafo 1º, inciso 1, e levando em consideração tratar-se de um atleta amador e primário, ao que consta no processo, eu entendo pela conversão da pena em advertência. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Bruno. Doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo também o doutor Bernardo e doutor Anselmo pelas manifestações breves e também parabenizo o doutor Bruno pelo brilhante voto, ao qual adiro também integralmente. Doutor Wesley, então proclamo o resultado. Por unanimidade, o atleta Natan Borges Leme Carniel do Grêmio foi condenado no artigo 250 para a primeira inciso 1 do CBJD a uma partida de suspensão convertida a advertência. E assim declaro encerrada esta sessão.